Olá, eu sou Raul Gugel, diretor setorial do Sindquímica da área de cosméticos e também diretor de operações do grupo Aline Cosméticos. E hoje vamos conversar com o Davi Cândido, que é gestor comercial da Segás. Tudo bem, Davi? Tudo bom, tudo ótimo. Prazer. Como vai? Prazer. Queria que tu fizesse tua apresentação, Davi, se apresentar aqui para o nosso público e falar um pouco de como é que é o teu trabalho lá na Segás. Certo. Bem, meu nome é Davi Cândido, sou gerente comercial da Companhia de Gás do Ceará, Segás. Entrei na Segás em 2009, então estou lá há 16 anos, já passei por vários setores da empresa, coordenadoria de projetos, gerência de engenharia, já assumi também cargos estratégicos como assessor da diretoria. E aí estou nesse desafio aqui da gerência comercial, né, para a gente impulsionar o volume da empresa, né, a quantidade de clientes da empresa, para a gente diversificar aqui e expandir o mercado, né? Bacana. Devem ser muitos desafios, né? Com certeza. E para quem não conhece, em detalhe, como é que a Segás trabalha, o que é que faz, fala um pouco sobre a atuação da Segás. O que é que se propõe, o que é que faz, para que a gente possa falar aqui um pouco mais para as pessoas que não conhecem a Segás. A Segás ela é a Companhia Estadual de Gás do Ceará, responsável pela distribuição de gás canalizado. E aí eu friso canalizado porque não somente o gás natural, mas qualquer outro combustível que possa ser distribuído através de gasodutos, a Segás é a responsável, porque ela tem a concessão no estado, né? Então nós somos responsáveis por toda essa distribuição, abrangendo a região do estado do Ceará, né? Cada estado tem a sua concessão e no Ceará especificamente a Segás atende aqui a toda a região. Legal. E me fala um pouco, para quem não conhece o gás natural, quais são as diferenças em relação ao gás convencional, né, o GLP. Fala um pouco desse produto em si, como é que funciona, quais são os diferenciais, quais são as diferenças. O GLP, né, ele é conhecido como gás liquefeito de petróleo. O GLP ele é um derivado do petróleo que é diferente do gás natural. O gás natural ele é um combustível fóssil, né, que ele pode ser encontrado na natureza tanto associado ao petróleo, mas ele pode também ser encontrado isoladamente. Então é um produto diferente. Basicamente, o gás natural é uma composição de metano com outros pequenos componentes, como etano e propano, né? Mas basicamente ele é formado por metano. E ele pode ser utilizado em qualquer processo que você utiliza o GLP, o gás liquefeito de petróleo, né? Ele tem uma pequena diferença entre o poder calorífico, e aí para você consumir gás natural você precisa de pequenas adaptações, mas em comparação ao GLP, ele é um gás que ele possui menos emissões de carbono com a sua queima, é um gás mais seguro, né? É transportado por gasoduto, diferente do GLP, e também é um gás que ele propicia uma segurança operacional maior, né? Trabalha com menos pressões, uma pressão menor, e tem também benefícios em relação à logística, né? Porque você não precisa abastecer a indústria ou o consumidor final com tanques de armazenagem, né? Ele é distribuído através de tubulações diretamente no cliente. Entendi. E de onde qual é a origem do gás natural do Ceará? Há alguns anos atrás, né, a gente tinha no Porto do Pecém um navio onde ele recebia gás liquefeito de petróleo, ou seja, o gás ele era liquefeito a temperaturas abaixo de 180 graus Celsius, né? E desse navio ele era distribuído por gasodutos para a região do Ceará. E também a gente recebia, proveniente de Guamaré, Rio Grande do Norte, do gasoduto que a gente chama de gás FOR. Mas atualmente o navio que se encontrava lá no Pecém, ele foi destinado a outra localidade, né? E hoje a gente recebe única e exclusivamente de Guamaré. Também tínhamos aqui plataformas em Paracuru, onde o gás era extraído, mas essas plataformas já depletaram, elas já não produzem mais gás natural e elas deixaram de fornecer gás para a gente. Então, hoje, basicamente, a gente recebe de Guamaré. Porém, esse gasoduto que vem de Guamaré, ele é interligado com todo o Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o estado do Ceará. Então, a gente, na verdade, pode receber gás de qualquer ponto do Brasil, utilizando esse gasoduto para transportar aqui até o estado. Legal, perfeito. E me fala sobre um pouco sobre o panorama de atendimento da Segás. Quais são os setores que mais consomem? É o comércio, é a indústria, é a área veicular? Como é que é isso? Hoje nós temos basicamente 4 grandes segmentos, que é o segmento industrial, o segmento automotivo, que é o conhecido GNV,
O segmento comercial, bares, restaurantes, hotéis, e o segmento residencial, que são os condomínios, né, que consomem gás natural em substituição ao GLP. Hoje, basicamente, a indústria é o nosso maior cliente, né, representa aí 60%, 70% do nosso consumo, seguido do automotivo, que vem com 20% mais ou menos, e os outros 10% é comercial e residencial. Perfeito. Qual o tipo de indústria? Nós atendemos indústrias do segmento químico, né, que é um segmento bastante estratégico para a Cegás, cerâmico, alimentos, bebidas, metalurgia, siderurgia. Basicamente, qualquer setor que demanda energia, nós estamos atendendo com gás. Bacana. Hoje, todo o estado já tem rede de tubulação, distribuição? Tem alguma região que vocês têm uma força maior no interior do estado? Como é que está hoje a rede de distribuição da Cegás? Pronto. Essa é uma boa pergunta, porque para a gente distribuir em determinadas regiões, a gente precisa que o gasoduto de transporte, que hoje é gerenciado pela TAG, ele passe pelaquela região específica, né? Então, por exemplo, ele hoje vem do Rio Grande do Norte, ele passa por Aracati, região ali de Horizonte, Pacajus, indo até o Pecém. Então, onde a gente encontra um polo de consumo, a gente faz uma derivação desse gasoduto de transporte, cria uma estação de redução de pressão e ali a gente pode desenvolver com a nossa rede de gasodutos. Então, hoje a gente tem gasodutos em Aracati, Pacajus, Aquiraz, Fortaleza, que é concatenado ali com Maracanaú, Pecém e Calcaia, né? Além disso, a gente também recebe gás da GNR Fortaleza, que é o aterro sanitário localizado ali no Asmoc, em Calcaia, né? Nas outras regiões, a gente pode também fornecer gás, mas através de gás comprimido, né? Então, hoje a gente tem alguns postos que são abastecidos desse modal, né? O gás é comprimido em Fortaleza e distribuído através de caminhões em alguns postos. Por exemplo, a gente tem posto em Quixadá, posto em São Gonçalo do Amarante, posto em Canindé também. Legal. Acho que deve ser um custo muito, muito elevado, né, de fazer essa infraestrutura e ter toda essa rede de distribuição, né? Por onde é que passa as redes? Só uma curiosidade aqui. Pronto. Aqui na região metropolitana de Fortaleza, onde temos a nossa maior diversidade de rede, né? Nós temos duas redes, uma de aço e outra de material que a gente chama de PAD, que é polietileno de alta densidade, que é um tipo de plástico, né? Para as altas pressões, a gente interliga os clientes nessa rede de aço, que é no caso das indústrias e dos postos, né? E para baixa pressão, os comércios e residências, a gente interliga nessa rede de PAD. Então, basicamente, toda a região metropolitana de Fortaleza, ela tem a rede de aço e as redes de PAD elas são concentradas em regiões de verticalização, né? Então, Meireles, Mucuripe, Guararapes, Cocó, Papicu, Aldeota. Basicamente, onde a gente tem edifícios, a gente tem essa rede aí espalhada. E a gente está com projetos, né, de conseguir diversificar em toda a região metropolitana de Fortaleza. Então, já estamos chegando na Parquelândia, Maraponga, né? Legal. E quais são os principais desafios da Cegás para fazer essa expansão de rede? A expansão de rede, como eu te falei inicialmente, ela precisa ter uma estrutura de transporte, né? Uma estrutura de transporte da TAG, por exemplo. Então, se eu precisar levar gás na região Jaguaribanda, por exemplo, eu preciso ter uma demanda local e preciso que a TAG propicie um modal, né, de distribuição desse gás através do gasoduto dela. Caso contrário, eu tenho uma opção também de construir uma rede isolada e definir um ponto central nessa região e levar esse gás através ou comprimido ou liquefeito também, né? Nós temos hoje um projeto na região do Cariri para levar gás ali para Crato, Juazeiro e Barbalha nessa modalidade. Nós vamos construir um ponto central, nesse ponto central entregar gás de forma liquefeita e aí distribuindo uma rede regionalizada ali para o Cariri, né? Independente do gasoduto principal da região metropolitana. Entendi. Mas como é que funciona? Eu tenho uma indústria próximo de um local que dá para fazer ali um braço da rede, desliga a rede, tem um tempo de desabastecimento, como é que funciona Boa isso? pergunta. Hoje a gente consegue fazer a ligação de qualquer cliente, independentemente de
parar a rede, parar o consumo de gás da rede, né? Por quê? Porque nós temos uma tecnologia que chama-se trepanação, que é o quê? Fazer uma solda com gás em carga. É uma tecnologia altamente segura, né? Temos normas aí altamente avançadas, né, desenvolvidas pela BNT, e que a gente consegue fazer isso tranquilamente, de uma forma segura e de uma forma rápida também, né? Então, a indústria, quando precisa fazer uma ligação, nós fazemos essa conexão sem nenhum tipo de interrupção no gás para os demais clientes. Legal. E do ponto de vista da indústria, da competitividade, quais são os principais diferenciais do gás natural em relação ao GLP Pronto. para a indústria? Hoje o GLP, o gás natural, ele tem grandes vantagens em relação a qualquer outro combustível, né? Primeiramente, olhando para o quesito de sustentabilidade, o gás natural é um combustível fóssil com a menor emissão de carbonos que existe hoje na natureza. Então, de cara, de imediato, você já tem um gás que ele tem uma menor emissão de carbonos, né? E por isso ele se configura dentro daqueles energéticos um gás mais sustentável. Segurança operacional também, né? Porque você não, dentro da indústria você tira aqueles pontos de armazenamento de grandes volumes de combustível. Da logística também, por exemplo, quem consome óleo, a indústria que consome óleo combustível, ela tem toda aquela sujeira, né? Toda que o óleo causa, o transporte de caminhões e tal, e você substitui por um combustível que é Fumaça mais, exatamente. mais... Tem muita emissão de fuligem, né? Você substitui por um combustível que é limpo, né? Em termos de emissões também, e um combustível que pode ser entregue ali para o gasoduto apenas fazendo baixando uma alavanca, né? Então, isso são grandes vantagens. E também temos a questão econômica, né? Que o gás natural hoje, em relação ao GLP, ele tem uma economia aí considerável, tanto para a indústria como para qualquer outro segmento. Principalmente o segmento residencial, que a gente vê uma economia, às vezes, na ordem de 50%. Existe algum benefício, algum crédito, alguma coisa por usar o gás natural? Crédito de carbono, alguma coisa tipo? Isso. Boa pergunta também. Hoje o gás natural da Cegás, 85% dele é proveniente de supridores de gás convencional, mas 15% ele é proveniente do aterro sanitário localizado em Calcaia, que a gente chama de GNR, Gás Natural Renovável. Esse gás natural, ele é o aproveitamento do biometano gerado pela decomposição da matéria química, da matéria orgânica dos aterros, e injetado na nossa rede. Então, esse gás natural, que hoje é equivalente a mais ou menos 90 mil metros cúbicos por dia, as indústrias elas podem se apropriar desse, como é que se diz, dessa informação, né? Existe uma certificação para as indústrias que elas podem tirar, que é o Gás REC, que ela diz para os órgãos e entidades, né? Olha, eu estou consumindo aqui, sei lá, 5 mil metros cúbicos de biometano. E esse gás, ele é utilizado também para a questão de créditos de carbono, né? Essa certificação. E pode também em alguns mercados ser um ponto de competitividade, né? Sim, qualquer consumidor hoje, desde um condomínio, exatamente, desde um condomínio até uma indústria de grande porte, ela pode fazer essa certificação e ter essa, digamos, essa marca do gás no seu estabelecimento, né? No geral, tendo uma estrutura pronta, tendo já tudo implementado, o gás em si ele sai mais econômico em relação ao GLP. Sim, tanto no preço direto da molécula, como também no custo logístico, né? Porque, como eu te falei, né, você dispensa toda aquela logística. E é um aspecto também, né, que o gás ele é sempre um produto pós-pago. Você primeiro consome e paga depois. Então, até para a questão de controle de caixa da empresa e controle dos consumíveis é mais adequado, né? É uma vantagem também. Legal. O custo de implantação, acredito eu, que seja bem alto, né? De tubulações, de infraestrutura para que as indústrias, principalmente, consigam fazer a utilização do gás natural. Uhum. A Cegás tem alguma linha de financiamento ou tem algum benefício para a instalação, para a implantação dessa estrutura? Certo. A Cegás, todo novo projeto, né, de cliente, a gente faz uma análise de viabilidade técnica e econômica. A gente faz um estudo da demanda dessa indústria, né, um estudo durante o contrato, quanto é que ela vai consumir, e a partir desse estudo, nós conseguimos sim fazer uma análise de como a gente pode dar algum tipo de contrapartida para
essa indústria fazer as adaptações necessárias para começar a consumir. Em via de regra, quando a nova indústria vai se instalar, ela já tem aquele feeling, né, e já parte diretamente com o gás natural, né, porque durante o processo de instalação é bem mais econômico. Mas temos sim casos de plantas que fazem a migração do GLP para o gás natural, que a gente também pode auxiliar nos investimentos, nos Legal. investimentos Tu tem internos. ideia do retorno? Um exemplo, o ROI, de quanto tempo aquele investimento inicial ele retorna para a indústria em relação à economia do consumo do gás em si? Estudo Isso aproximado? varia muito com o consumo, a Sim, demanda, né? Como também do tipo de combustível que ele utiliza e dos valores que ele pratica, né? A gente tem casos de indústrias que em 4, 5 meses ela já tem um retorno por conta da facilidade da conversão. Existem indústrias que já consumiam GLP e rapidamente você faz uma conversão para gás natural e dependendo do valor que ela paga, né, você tem essa rápida, se você consegue tirar rapidamente, como indústrias também que tiram com 2, 3 anos, aí vai variar muito da característica da indústria. legal. Tu tem exemplos assim de algumas indústrias que tiveram bons resultados, benefícios, que tu pode falar um pouco mais sobre esse case da migração para o gás natural? Sim. O nosso maior case assim, de migração, né, de gás natural é a CSP, né? A CSP. CSP que hoje é a ArcelorMittal, que na época foi contratada como CSP, e que eles consumiam GLP, né? Tonéis gigantescos de GLP, né? Precisavam ser diariamente, chegar a 8, 10 caminhões de GLP, e eles migraram uma parte da planta para gás natural. Então hoje eles consomem uma parte dessa planta a gás natural, mas os estudos apontam, né, que eles pretendem fazer ampliações para tornar a planta 80% ou 100% com gás natural. Que essa gás ela está preparada para essa ampliação, para esse consumo, esse aumento de consumo? Sim, sempre que a gente tem alguma demanda em vista, né, nós conversamos com a transportadora, que é a TAG, informamos a ela, né, os planos de expansão da companhia e ela já nos informa também a estrutura necessária. Então, por exemplo, hoje no PECEM, que é onde se instala a maioria das indústrias, nós temos aí uma oferta de gás que dá para suportar tranquilamente aí todas as demandas previstas para os próximos 10 anos. Entendi. E quais são, você falou em planos, né, para os próximos 10 anos, quais são os planos da Sagaz de expansão de rede, de aumento de volume? Como é que está sendo o crescimento, a aceitação do gás natural ao longo do tempo e a perspectiva de futuro de vocês? Certo. Vamos lá. A gente tem, como te falei, tem 4 grandes segmentos, né? Para o segmento residencial, a gente está em plena expansão, né? A Sagaz ela fornece um produto que não era muito conhecido no mercado, mas que agora está extremamente difundido. Só para você ter ideia, esse ano a gente está aí com o equivalente a 40% da quantidade de clientes, né, em expansão, a gente aumentando aí em 40%. Temos um plano de aumentar em mais 15% no próximo ano a quantidade de condomínios. Para o mercado de GNV, nós visualizamos a frota pesada, que hoje está em uma plena transição de ônibus e caminhões a diesel, fazendo a migração para gás natural, até por questões de pressão mesmo do mercado externo, para você limpar a matriz, né, de transporte de frete de combustível. E para a indústria, a gente visiona criar essas redes isoladas no interior do estado, fazer esses pontos de abastecimento com gás comprimido ou gás liquefeito e fazer essas redes isoladas independente da expansão que a gente tem aqui no município, né? Então, a gente tem planos bem ambiciosos de diversificar aí o gás natural ao longo de todo o estado. Legal. Tem algum polo industrial que está no foco de vocês? Que a gente tem aqui a Guaiúba, a gente tem um polo de Maranguape que está iniciando agora. Tem Pronto. algum polo e alguma região que vocês estão colocando como prioridade para atendimento do gás? Nos próximos 5 anos, nós temos aí como prioridade a expansão para justamente Guaiúba e Maranguape. Nós temos a expansão para o Cariri, né, que a gente chama de Crajubá, Crato, Juazeiro, Barbalha. Nós temos também expansão para Quixeramobim, Xeré, Sobral. E sempre que a gente enxerga uma oportunidade assim, de novas indústrias a se instalarem, a gente também vai e faz um trabalho
de estudo ali do mercado, né? Também no próximo ano a gente vai expandir o gasoduto para a região do Porto das Dunas, né? Mas ali para atendimento do segmento hoteleiro, né? Residencial e hoteleiro. Bacana. E como é que a Sagaz enxerga no mercado do Ceará a perspectiva dos próximos 5, 10 anos em relação ao percentual de consumo do gás natural em relação ao consumo das energias de gás GLP, enfim? Certo. Qual é esse crescimento? Qual é o cheque que a Sagaz quer ter nesse mercado? O que é que a gente entende, né? A gente entende que o gás natural hoje ele é um combustível da transição energética, né? E aí, para entender transição energética, né, você precisa entender exatamente qual é o conceito, né? Que é justamente você migrar de uma matriz que hoje é altamente poluente, né, de combustíveis fósseis, para uma matriz limpa. Mas que você precisa de um processo de mudança de um estado A para o estado B. E o gás natural ele se enquadra nisso porque ele é o combustível realmente que tem a menor quantidade de emissões de carbono. Então a gente enxerga assim que, pelo menos para os próximos anos, né, o gás natural ele vai ser esse combustível, esse protagonista nesse processo de transição. Então, nos próximos anos, por exemplo, só na região do PECEM, a gente enxerga aí um aumento de pelo menos 300 mil metros cúbicos por dia, né? Isso representa aí 60% do que a gente entrega hoje, né? Legal. Fora os outros polos, né? A gente pretende lançar em Cariri inicialmente aí 20 mil metros cúbicos por dia, onde lá não há consumo hoje de gás natural. No Cariri vai ser foco mais o quê? Indústria, comércio e também as novas condomínios que estão se verticalizando também na região, né? Legal. E em relação a parcerias com entidades de classes, como sindicatos, a Federação das Indústrias, existe algum trabalho que vocês fazem em relação a esse tipo de parceria para incentivar as indústrias, incentivar os diversos segmentos a utilizar o gás? Sim, né? A gente tem várias parcerias com vários sindicatos, né? Uma das parcerias muito fortes é aqui com o Sindquímica, né? Que a gente participa aí dos eventos do Sindquímica e também esse podcast é um caso desse, né? A gente realmente, como eu te falei, pode incentivar também a transição, né? Das indústrias que não consomem hoje o gás natural para consumir gás natural através de algum tipo de incentivo. Mas assim, também a gente patrocina vários outros segmentos, né? No segmento do comercial a gente é muito forte com o Sindipães, né? E com o Siduscom também na indústria no sindicato da construção civil. Então a gente está atuando em todos os segmentos. O Sindipostos também. Legal. Davi, para a indústria, qual é o volume mínimo que passa a ser viável um trabalho com gás natural? Assim, uma média. Não existe assim, um volume mínimo que você diga assim, a partir desse volume eu consigo ser rentável. Depende muito do investimento que a indústria vai precisar realizar para fazer a transição, né? Nós temos mais próxima de uma redistribuição, sair mais em conta. Indústrias que já consomem GLP, existe uma facilidade maior de fazer a transição, né? Porque os equipamentos, basicamente você converte os queimadores. Indústrias que têm processos com óleo é um pouco mais complicado, mas também a transição pode ser feita de uma maneira que gere rápido o resultado, né? Para a indústria. Então, não existe uma regra, mas indústrias a partir de 200 metros cúbicos por dia, né, que a gente vê um consumo razoável, já consegue virar aí tranquilamente para o gás e ter um retorno bacana. Legal. Eu falo 200 metros cúbicos por dia, mas dentro de Fortaleza mesmo, a indústria do panifício, né, que é considerada também indústria, eles às vezes consomem 50 metros cúbicos por dia e já fazem essa transição rapidinho e conseguem ter um retorno. Às vezes dentro da capital tem um condomínio que já consome ali do lado, já fica mais fácil a instalação da infraestrutura, né? Com certeza. E, Davi, me fala para os empresários que estão nos ouvindo, né, que têm interesse em fazer uma migração para o gás natural. Deixa uma mensagem, vê como é que a gente pode fazer para entender melhor o benefício para aquela indústria específica, um projeto específico, como é que a gente pode fazer com essa gás? Pronto. Para o mercado industrial, né, a Sagaz é totalmente voltada ao atendimento desse mercado, né? Nós fazemos consultas particulares, né, personalizadas para a indústria. E o que a gente pode dizer para vocês é que avaliem o gás natural de uma forma ampla, né? Tanto no viés da economia, mas também no viés da sustentabilidade,
no viés da redução do custo operacional que você vai ter utilizando os equipamentos, você tem menos manutenção, você tem menos gastos com logística, né? E também, né, pelo viés da segurança operacional, né, que o gás propicia também um processo muito bem estruturado e seguro, né? A Cegás ela tem uma equipe totalmente dedicada ao atendimento do industrial. Nós fazemos as visitas personalizadas, entendemos qual é o seu processo e podemos também propor a solução energética mais adequada para que a indústria possa estar consumindo gás, ou não totalmente, mas também uma parte do gás combustível, do gás natural, né, como um combustível ali de suporte, um combustível alternativo também. Excelente, David. Davi, Ok? né? Davi. Eu Davi. estou acostumado com os dois nomes aqui. Queria te agradecer, acho que foi muito esclarecedor, né? É um produto novo, é uma matriz energética nova e eu acredito que tem muito potencial aí pela frente. Queria parabenizar aí pelas informações que você trouxe, o trabalho também que a Cegás faz aqui no Ceará. Acredito que a gente tem muito que crescer nesse segmento, tá bom? Tá, ok, obrigado. Eu que agradeço, né? A Cegás está à disposição aí do Cid Química, né? Para qualquer participação de qualquer evento e também auxiliando nos processos de vocês. Qualquer sócio aí, associado que queira entrar em contato com a gente está aqui de portas abertas para receber e agradeço aqui pela oportunidade de estar mostrando um pouco da companhia. Né? Perfeito. E eu queria convidar você que nunca participou ou conhece aqui, para conhecer aqui o Expo Química, uma feira fantástica, voltada para as indústrias químicas e para áreas que se relacionam com a indústria química. Vem aqui nos conhecer, fazer negócio, tem vários expositores aqui. A gente está aqui para receber e interagir com você, explicar um pouco mais do setor e construir grandes parcerias. Obrigado.